Segunda Reis, capítulo 2, verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. E tornou Elias e disse: dura coisa tu me pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te será feito. Porém, se não me vires, não será feito. Indo eles andando, falando ainda, eis que um carro de fogo, com seus cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não subiu nos cavalos de fogo. Preste bem atenção no negócio de que Elias andou na carruagem de fogo, não. Os cavalos e a carruagem separaram os dois. E o redemoinho envolveu Elias, tá? Então, subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais ouviu. E tomado ele suas vestes, sua capa, tomando ele a capa de Elias, rasgou as suas vestes em duas partes. Tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Literalmente ficou nu, ele rasgou a capa, sua roupa, se humilhando. Então levantou o manto de Elias que deixara cair, e voltando-se para a borda do Jordão, tomou o manto de Elias que deixara cair, feriu as águas e disse: aonde está o Senhor, Deus de Elias? E quando ele feriu, as águas, elas se dividiram ao meio, lado a lado. Então Eliseu passou. Amém? Deixa eu encontrar palavras rápidas para introduzir o que Deus quer falar ao nosso coração. Pode assentar. Diga comigo: o peso de uma capa. Primeiro vamos encontrar o valor dessa capa. O que é uma capa, irmão? Um manto. Quinta-feira eu comecei falando. Capa é não tão diferente desse paletó, só que vai até os pés. Mas na antiguidade ela tinha uma importância maior, um significado maior. Os mendigos, eles andavam com uma capa, como eu falei aqui. Os leprosos andavam com uma capa. Cada capa identificava quem estava debaixo dela. Geralmente era feita de pele de texugo, impermeável, para proteger o seu dono de chuva, de sol, né? Era uma roupa fria que não esquentava muito, mas que suportava tanto a água como o calor do sol do deserto. E era muito comum todos os homens daquela região usarem capas, para proteger do sol escaldante do dia, do vento, da areia e à noite do frio. Mas capa também servia para revelar uma identidade. Por exemplo, os leprosos moravam em arraiais fora das cidades. E quando eles precisavam comprar alimento, eles tinham que ir dentro da cidade para comprar alimento. Eles tinham que usar uma capa preta, negra. E todo mundo sabia, lá vem os leprosos, e a turma se afastava. Os mendigos, como Bartimeu, no livro de Marcos, relata sobre isso, capítulo 10. Vai falar que Bartimeu, tomando sobre si a capa, porque até para ser mendigo nos dias que os romanos governavam o mundo antigo, e dali eles são os pais do direito civil, não era bagunçado, não era qualquer homem que podia ficar aí à toa na rua, não. Se tivesse saúde, ou tinha que estar trabalhando, ou tinha que estar no exército, mas para mendigar tinha que ter autorização de Roma. Ou tinha que ser aleijado de nascença, ou ferido das batalhas, ou uma pessoa que não podia trabalhar. Só era isento de pagar imposto e trabalhar os sacerdotes, os aleijados e alguns nobres, os príncipes. Então Bartimeu, ele era cego, não de nascença, cegaram Bartimeu. Ele, para mendigar, recebeu uma capa. E essa capa identificava que ele era mendigo. Logo, essa capa tem um peso. Quem pode dizer comigo? Tem um peso. Carrega uma história. Então, quando você coloca a sua roupa, a sua capa, o seu manto, debaixo tem uma história. Ela protege a história que está debaixo. Essa capa fala muito. E era muito comum o mestre dar para o discípulo a sua capa como um símbolo da transição de autoridade.
A partir de hoje, ele é o mestre, ele fica com a capa, ele fica com o cajado, e etc e tal. E agora a gente vai encontrar o peso dessa capa. Como eu disse, alguns eram mendigos, outros leprosos, alguns soldados. Os centuriões eram identificados pela sua vestimenta, até hoje é assim, pelas insígnias, símbolos. Mas naqueles dias, a Bíblia fala que Elias, o dono dessa capa, ele vai fazer algo que ninguém fez no mundo antigo. Elias é o provocador do maior avivamento que Israel sofreu. Israel estava adormecido no pecado e prosperando. Jezabel, sacerdotisa de Baal, uma mulher terrível que se levantava contra Deus e tudo que era sagrado, profanava o que era santo, fazendo com que os homens se acostumassem no pecado, na vida leviana. E ao mesmo tempo, como Baal era uma divindade que era adorada pela fertilidade, pela colheita e pelos campos, eles atribuíam que a riqueza que Israel tinha naquele momento era porque Jezabel, profetisa e sacerdotisa de Baal, sabia invocar o Deus Baal e Baal abençoava Israel. De forma que em Samaria, a capital de Israel daquele tempo, Acabe, o rei ilegítimo, como eu falei quinta-feira. Acabe é o primeiro rei que não é descendente de Davi. É o primeiro rei. Seu pai era um general que matou o rei com uma facada à traição e tomou o trono. Acabe nunca carregou o sangue de Davi. É um rei ilegítimo. Ele usurpou o trono. Então, ali nós temos uma maldição se estabelecendo sobre a casa de Israel. E de repente, ele vem e casa-se com uma profetisa de Baal, uma sacerdotisa. E o que vai acontecer agora? Israel vai adorar a dois deuses. Israel vai agora a ter dubiedade de adoração. Vai viver aquilo que a gente hoje chama de ecumenismo. Uma sincronia pacífica de religiões. Que Deus nunca se agradou. O que é errado, o que é certo e não tem. Jesus disse que quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Ou sai água doce ou sai água salgada dessa fonte. Mas Israel está prosperando. E igual nos dias de hoje, as pessoas enxergam a prosperidade como uma aprovação de Deus. Só que naquele tempo, Deus está nos altos céus observando o seu filho querido na desobediência que é Israel, e ao mesmo tempo tendo sucesso. Eu quero te alertar para um mal desse tempo. Nem tudo que está lá em cima, nem todo mundo que está honrado e exaltado foi Deus que honrou e exaltou. Jesus, no auge da sua provação, foi levado por Satanás no lugar mais alto do templo e viu todas as riquezas da terra. Ele estava no lugar mais alto naquele momento. E eu pergunto a você, foi Deus que levou Jesus àquele lugar? Então tudo que cresce rápido e tudo que nasce grande é filho de monstro. E tudo que cresce rápido também morre rápido. O processo na vida cristã leva tempo. Ninguém escapa da lei do processo. Deus primeiro conserta dentro, para dar para o que está fora. Hoje eu até escrevi e mandei nos grupos, o mais importante é o que faz em nós, e não o que Ele faz por nós. O que Ele faz em nós é muito mais importante do que Ele dá para a gente. As lições que a gente aprende é mais importante do que aquilo que a gente adquire. Porque no final de tudo, isso vai ficar. E a Bíblia diz do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. De forma que Elias é da cidade de Tisbe, o lugar isolado, porque os profetas da capital, está todo mundo comprado. Está todo mundo sentando na mesa de Jezabel, concordando, aplaudindo o pecado. Obadias, o copeiro do rei, está alimentando escondido 7.000 profetas dentro de caverna. Os que não estavam conformados com aquela situação, tinham que fugir porque ela mandava matar. Então eles iam para a caverna e iam morrer de fome. Mas tinha um homem de Deus chamado Obadias, que durante esse período da escassez, sustentou os 7.000 profetas a pão e a água, escondido. Quando você vê o texto que a Bíblia fala que Eliseu ajudou a viúva de Serepta, era mulher de Obadias.
Era a mulher dela, por isso que ela disse, a mulher de um dos profetas, servo do Senhor. Ela vai dizer, meu marido era teu servo, e agora o credor vem roubar, vem levar meus filhos. Era a mulher dele. O que ele fez naquele dia, os filhos puderam colher lá na frente. Então, naquele momento, ninguém queria se levantar, porque quem não concordava estava com medo de uma caverna. E quem concordava, de dia fazia culto, de dia fazia culto, e de noite se prostituía com Jezabel. Deus olha do céu e diz, será que ninguém está sentindo o que eu sinto? Será que ninguém vai se incomodar comigo? Será que ninguém vai perceber que eu não estou mais aí? E esse é o nosso grande mal. Será que nós estamos preocupados com a presença de Deus na nossa vida? Será que nós estamos preocupados com Deus em nossos cultos? Será que estamos interessados em saber se Deus está no ambiente da igreja? Porque se estiver tudo bonito, se estiver tudo arrumado, se estiver todo mundo ganhando dinheiro, se estiver todo mundo prosperando, já não tem mais pregação de santificação, de exortação, do arrebatamento, não tem mais nada que chame a atenção daquele que está em pecado, porque as pessoas têm medo de chamar a atenção do outro. Eu, como pastor, tenho uma única obrigação: velar pela tua vida para a salvação. O restante é Deus que vai te acrescentar. E de repente Deus levanta de longe um homem que não se contaminou, um tisbita. E ele vem igual um retirante do Ceará, igual um nortenho que está lá no meio do mato sem se contaminar com a população moderna e evoluída. E quando ele chega na cidade, que ele vê tudo que ele aprendeu na lei sendo destruído e o povo prosperando, ele disse, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Tão rico, mas tão longe de Deus. Tão cheio de dinheiro, mas tão longe de Deus. Deus nunca teve problema em prosperar o seu povo. Pelo contrário, ele tem maior alegria. Só que sem Deus não adianta ter nada. Porque na hora que a gente dorme, a consciência vem acusar os nossos erros e a paz vai embora. E a gente vai ganhar uma vida inteira e depois perder a salvação. Tem futuro isso, irmão? Tem futuro para você isso? Então Elias agora vai assumir uma responsabilidade. Elias agora vai lá diante do rei, a maior autoridade de Israel. Só que ele não era autoridade espiritual, porque ele não era legítimo, não era filho de Davi. E de repente Elias chega com Acabe, e Acabe diz, fala profeta. Acabe estava esperando uma profecia que viesse massagear o seu ego, que viesse concordar com o que ele fazia. Aí Elias olhou para ele e disse, assim diz o Senhor, em cuja presença aqui estou, não vai chover mais em Israel. E a partir de hoje não tem mais água para regar a terra, nem as tuas plantações. Por que Elias pediu para a chuva não descer? Porque Baal era adorado naqueles dias. E Baal era o deus da fertilização. Baal era o deus das plantações. Então Elias estava dizendo, vamos ver se ele consegue fazer a erva crescer, sem que Deus mande a chuva do céu. Vamos ver se ele é macho mesmo para fazer a plantação crescer, se Deus trancar o céu. Para quando você se perguntar por que Deus não deixou chover, é porque só Deus é que tem a palavra final e a maior autoridade sobre a natureza dessa terra. Então por mais que Baal pudesse ter alguma influência, ou pudesse fazer uma fertilização, fazer a planta crescer, chuva, sol, vento e mar obedecem à voz do nosso Senhor. O diabo pode até agitar, mas se Deus se levantar para falar, ele tem que ouvir e aquietar. Quem está me entendendo diz amém. Então quando Elias chega lá com Jezabel e com Acabe, diz assim, vamos ver, Baal é o bonzão da boca, é o Deus da fertilidade, é o Deus das plantações, pois a partir de hoje, segundo a presença, segundo a minha palavra, não vai mais chover. Ai, irmão. E aí fechou o céu. Sabe o que foi que Deus falou para Elias? Filhão, foge. Diga para o seu irmão, tem hora que você precisa se esconder, porque o processo é de Deus, fale para ele. E Deus vai esconder pessoas que estão passando por um processo,
porque o inimigo está furioso com a tua vida. Não tem nada não, faça a sua parte, pega a sua capa, se vista dela, porque a tua capa tem história, e faça o que tem que fazer de certo, o que é correto, e na hora que o inimigo se levantar, Deus vai ter um lugar separado para te receber. Deus falou para Elias: vai para um lugar, o ribeiro de Querite, te esconde lá vai ter água para você beber, e lá vai ter corvo para te alimentar. E Deus alimentou o profeta durante muito tempo com água que tinha no ribeiro, e também com pão e com carne que o corvo levava para ele. Você já viu o urubu levar carne fresca na boca? Já viu, irmão? Mas quando Deus quer, ele obedece. Não, quando Deus quer, ele obedece. O urubu não suporta nem carniça, quanto mais carne fresca, hein, irmão? Aí já imaginou o urubuzinho lá, o corvo, o primo do urubu, com um pedaço de filé mignon na boca, sentindo o gosto da comida, quem sabe com água na boca, e no pensamentozinho dele disse: eu vou comer esse filé. E Deus falando: não toca, porque esse filé tem dono, esse alimento tem dono, leva lá para ele está esperando o almoço. Quem está me entendendo aí? Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Tem coisas que vão acontecer na tua vida. Tem gente que não queria te abençoar, tem gente que não suportaria te ver abençoado, mas Deus vai fazer ele sentir o gosto da tua vitória, vai fazer ele sentir água na boca, ele vai até sentir vontade de tirar uma lasquinha, mas Deus vai dizer: não toca, porque esse marido tem dono, esse filho tem dono, essa mulher tem dono. Quem está me entendendo aí? Essa empresa tem dono, essa família tem dono. Quem sabe o diabo está tentando tirar uma lasca do teu casamento, mas hoje Deus está dando ordem para ele: recua, recua, porque isso aí tem dono. Por quê, pastor? Por causa do peso de uma capa. Apareceu alguém que tinha responsabilidade e teve coragem de fazer o que ninguém fazia. Deus está procurando alguém assim nesses dias. Alguém que está vendo, rapaz, porque falar do erro todo mundo fala. Se você perguntar o que está errado na igreja, meu irmão, eu vou ter que escrever milhões de coisas, porque na concepção dele está errado. Mas pergunta se ele está fazendo alguma coisa para mudar o erro. Se ele perguntar o que está errado na empresa, ele vai dizer: está errado. Agora pergunta se ele está fazendo alguma coisa para mudar a empresa onde ele trabalha. Se perguntar aqui na casa dele, da mãe dele, dos amigos dele, está errado, pergunta se faz. É fácil identificar erro. É fácil. O difícil, é vestir a capa e se colocar na presença de Deus, porque essa capa tinha um peso. O primeiro peso dela qual era? Quem lembra? O peso da presença de Deus, que produziu o avivamento. Quem está lembrado aí? Então fala para quem está do seu lado, diga assim: hoje Deus tem o peso da presença para você. Hoje Deus tem um peso de presença para você. Deixa eu fazer uma pergunta para ti aqui. Quem saiu daqui quinta-feira e na sexta-feira parecia que tinha levado uma surra, ficou com o corpo doendo, ficou meio machucadão, meio molão? Levanta a mão bem alto quem estava na quinta-feira. Aí alguém chegou comigo assim: pastor, é batalha espiritual. E eu também tinha essa concepção, não vou mentir. Rapaz, é luta e tal. Aí eu fui orar: Deus, por que a igreja está sentindo? Aí Deus falou assim: quem foi que disse que é demônio, filho? Se demônio pudesse tocar em você, você acha que você estava falando comigo agora? Eu disse: o que é? Isso é o peso da minha glória. Como é que é, Deus? Peso da minha glória. Veja na Bíblia quem entrou na dimensão da glória de Deus que conseguiu ficar de pé. Os textos referentes vai dizer assim: e eu caí como morto, e eu caí pelo chão, porque a glória de Deus tem peso. Então a partir de hoje, Deus está dizendo: vai te acostumando com o peso, porque isso é peso de quem anda na presença de Deus. Não, acorda esse irmão que está meio desanimadão aí, diz assim para ele: ei, meu irmão, te acostuma com o peso dessa capa.
O peso dessa capa não é para qualquer um, não, fala para ele. É peso de coragem, é peso de responsabilidade. Você acha que é qualquer um que entra na presença? Não é não, meu irmão. Não é qualquer um que entra na presença, não. Quando alguém te perguntar por que teu corpo está doendo, ele diz assim: rapaz, eu entrei na dimensão da glória de Deus, eu estou cansado, eu estou meio abatido, mas eu quero te dizer, eu estava na presença e eu senti a presença. Então o primeiro peso dessa capa é a presença de Deus. Profeta sem presença tem 1 milhão. Não iluda-se com profeta e oráculo. Faça divisão. O que é um oráculo, pastor? São pessoas que carregam dons espirituais. Para de valorizar o dom. Porque tem muita gente com um dom que não vale um centavo, não vale uma cibalena. Pastor, o senhor está louco? Não, o dom é do homem. Ele deu para Deus, deu para o homem. E não vai revogar não, filho. É do homem. Mateus 25 vai dizer que naquele dia muitos chegarão dizendo: eu curei, eu profetizei. Jesus disse: aparta-te de mim, maldito, que eu nem te conheço, tu que pratica iniquidade. Então pare de exaltar talento, pare de exaltar dons espirituais. Isso provém de Deus para o homem. Eu conheço gente que está em pecado, mas se orar, Deus revela coisas. Porque quem tem acesso ao céu, não vou longe não, a mesma história do profeta Elias. Tinha um monte de filho de profeta revoltado porque Eliseu era escolhido. Aonde se ia, a revelação era a mesma: Deus vai tirar Elias de ti, viu, Eliseu? Quem tem acesso ao mundo espiritual, até bruxo sabe quem você é. Ei, te dar uma notícia: até um macumbeiro sabe quem você é. Você não está entendendo. Aqueles catimbozeiros que gostam de fazer maldade no mundo espiritual, eles sabem quem você é, quanto mais um profeta caído. Para de estar valorizando. Profeta, ele tem propósito, que é o segundo peso da capa. Diga comigo: tem propósito. Eu tenho um presença, diga comigo: eu tenho presença e tenho um propósito. Qual era o propósito de Elias? Restaurar a presença de Deus em Israel. E para isso, ele teve que chamar Israel para um concerto. Quem aqui já tem passado por um deserto depois que aceitou Jesus como seu Salvador? Levanta a mão. Porque antes de Deus restaurar essa unção sobre a tua vida, Ele primeiro vai te fazer passar por um concerto. Diga comigo: com? Por quê, pastor? Deixa eu te contar uma verdade que pouca gente talvez te diz. Amém? Preste atenção aqui. Que verdade é essa, pastor? Deuteronômio 28 diz assim: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Está lá ou não está? Beleza. Você já parou para se perguntar por que tem muita gente dentro da igreja com a vida arrebentada, arregaçada? Pastores e filhos de pastores doentes, desviados e oprimidos. Eu vou te dar um segredo aqui: você não quebra essa maldição se você não quiser. Mateus 18 vai dizer sobre o perdão. A parábola do credor. Um cara estava devendo muito dinheiro. Anote aí Mateus 18 para depois você ler. Um cara estava devendo muito dinheiro para o rei, o senhor. E chegou o dia de pagar, ele não tinha dinheiro. E o senhor foi lá e disse: eu te perdoo. Está perdoada a tua dívida. Isso porque Pedro estava perguntando quantas vezes é para perdoar por dia. Quantas vezes é para perdoar por dia? Presta atenção. Tem crente que está aqui na igreja, não presta atenção em mensagem, depois está fazendo besteira aí. E não é hora de conversar não. Quantas vezes por dia nós temos que perdoar? Jesus falou 70 vezes 7. E contou logo em seguida essa parábola. Ele disse: o reino do céu é assim. Porque um credor perdoou quem lhe devia. Devia muito, mas muito dinheiro. Botou um valor assim. Ele perdoou 500 mil, digamos. E o cara saiu todo feliz. Aí chegou quem estava devendo ele. E quem estava devendo ele devia 500 reais. Aí ele chegou e disse: não vai me dar para pagar não? Não tenho dinheiro para te pagar. Espera um pouco. Não. Bora, tu vai pagar é agora. Foi na casa do cidadão. A Bíblia diz que ele pegou os 2 filhos e fez de escravo.
açoitou quem estava devendo. E os companheiros que viram ele ser perdoado, voltaram lá com o rei e disseram assim: rei, tu perdoou a dívida dele, mas ele está fazendo isso, aqui está devendo bem pouquinho. Aí o rei mandou chamar e disse assim: eu não te perdoei, cidadão? Sim, senhor. E por que tu não perdoou o outro que te devia muito menos que tu me deves? Diz: pois agora tu vai ter que me pagar. A Bíblia diz que ele foi encarcerado até pagar o último centil, e os verdugos de Satanás lhe atormentavam. Eu quero entrar numa área aqui da sua vida. Jesus está dizendo para Pedro: você gosta de condenar os outros quando eu te perdoei, né? Você gosta de ver pecado nos outros, eu perdoei a tua sujeira tão grande. E você gosta de condenar quem não fez a metade do que tu fez, né? Para esse tipo de gente haverá uma cobrança tão forte. Por quê, pastor? Porque existe um memorial. Malaquias capítulo 4, verso 16. Diante de Deus há um memorial. A Bíblia fala no livro do profeta Jeremias que tem um anjo que anota até nossas palavras. Tudo que a gente fala. Aí o que é que acontece, gente? Onde é que eu quero chegar? Tem gente que está sofrendo porque amaldiçoou a vida do outro. Pastor, como assim? Eu, como pastor, não tenho o direito de te amaldiçoar. Por quê? Porque se Deus te abençoou, quem é eu para te amaldiçoar? Ah, o senhor é o pastor, o senhor é a autoridade, eu entendo isso. Só que a Bíblia não quebra princípios e nem Deus. Jesus diz: Deus falou, aliás, Moisés escreveu: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quando eu amaldiçoo a vida do pastor Ederson, automaticamente eu estou sendo amaldiçoado. Quem pegou aí? Se eu amaldiçoei a vida do Ederson, vai se cumprir na minha Bíblia, na minha vida a Bíblia. Eu amaldiçoei, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Aí vai aparecer um desorientado dizendo: pastor, isso é Velho Testamento, isso é sentimento espiritual. Isso é uma verdade que ninguém muda. Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E por que tem muita gente sendo atormentada pelos verdugos? Porque está em prisões e vai pagar até o último centavo. Eu acabei de receber a absolvição de Deus. Eu sou pecador, perdido. E pelo fato de eu ser absorvido por Deus, eu agora sou profeta. E eu posso dizer para você que você vai isso, que Deus vai fazer aquilo. Você nunca me viu amaldiçoando ninguém. Eu sempre coloquei: Senhor, agora está na tua mão. Senhor, agora eu já não tenho mais força, está contigo. Me coloca numa balança. É assim que eu oro. Porque eu não sou louco de dizer para quem Deus tem uma obra na vida que Ele amou, eu não posso amaldiçoá-lo. Porque a maldição que eu lancei nele está agarrada em mim. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Quem está entendendo? Entenda, eu estou construindo um pensamento. Porque Deus lá de cima vai dizer assim: ah, tu quer cobrar dívida? O Pai Nosso, o que Ele diz? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. Assim como ela é na terra, assim, que foi feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia me dá hoje. E perdoa as minhas ofensas. Assim como eu tenho perdoado que tem me ofendido. Eu quero perdão, mas eu não quero perdoar. Olha como está relacionado e é profundo. E é profundo. O salmista Davi no Salmo 7 diz assim: Senhor, eles procuram me destruir,
E eu te peço, te levanta, porque eles estão vindo como um leão para me dilacerar. Mas eu não fiz nada, Senhor. Mas se eu fiz, se eu paguei com mal o bem que eles me fizeram, então que os pés deles me alcancem e eles me destruam e enfim, toda a glória que eu tenho contigo. E Davi está dizendo assim, eu sei quem eu sou, mas eu não sei quem ele é. Eu não paguei com mal o mal que eles me fizeram. Quem está entendendo? Acorda para quem está do seu lado aí, diga, mexe com ele. Mexe. Não, faça um favor para mim, mexe. Eu estou pedindo para você, porque eu estou vendo uma batalha daqui tão grande. Mexe. Além de ter menino conversando, além de ter gente falando, o inimigo quer roubar de você essa verdade. E você está podendo perder a oportunidade de saltar da sua vida tantas correntes que estão atravessando você, que não estão deixando você prosperar e você crescer. Por quê? Porque a gente tem que entender que aquilo que eu semeio é o que eu vou colher. Aquilo que eu planto é o que eu vou colher. E a ingratidão é o pior demônio que existe, irmão. Um ser humano ingrato, ele é o pior traidor que possa existir. Então, entenda. Teve uma irmã que teve um sonho, que 2 falsos profetas profetizavam sobre a vida de alguém. Contou para esse alguém, logo em seguida esse alguém teve outro sonho, que tinha um problema assim e outro assado. Um sonho falando do outro. A pessoa me liga. E Deus começa a me dar o discernimento. Foi quando surgiu essa mensagem. Por quê, pastor? Aí você vai olhar a vida da família desses profetas. Como é que estão, filho? Como é que está a finança? Porque que tem muito pastor hoje mendigando. Muito pastor hoje destruído. Muito pastor hoje em depressão. Porque os verdugos do diabo lhe atormentam até cobrar a última dívida. Quem está pegando aí? É muito fácil, meu irmão, eu dizer para fulano que Deus vai pesar a mão, que ele é maldito, que ele vai pagar, que vai morrer seco. É um filho de Deus que está ali, e ele está gemendo, está chorando. E quem é que está afligindo aquele filho de Deus? Uma palavra liberada por um sacerdote, por um profeta, por um crente que foi revestido de um manto, de uma capa. Aí você acha que o mesmo Deus que me perdoou e perdoou ele não vai cobrar? Aí daqui a pouco essa palavra volta e ele vai cobrar de mim, vai me colocar em prisões. Agora que prisão, pastor? Daqui a pouco tem pastor depressivo, daqui a pouco tem pastor com síndrome, daqui a pouco tem obreiro, tem irmão, tem crente com problema de saúde crônica que não melhora. E eu não estou falando de algumas pessoas que já estão em idade avançada, não. Eu estou falando de pessoas que sofrem por mal, que não tem como explicar, porque são os verdugos do diabo. O que é um verdugo? Eram guardas que ficavam dentro das prisões, que tinham um rosto coberto para ninguém saber sua identidade, e que só iam para açoitar os prisioneiros. E quantas pessoas não estão sendo açoitadas porque não conseguem viver uma vida de saúde, porque a boca proferiu maldições, porque a boca liberou palavras de decreto, decale. Não é contra qualquer um, é contra quem Deus levantou. Quem tem capa tem presença de Deus, quem tem capa tem propósito de Deus. E a Bíblia diz, eu vou abençoar quem te abençoar, mas aquele que te amaldiçoar, quem vai tratar com ele também sou eu. Quem está me entendendo aí? E hoje, em nome do Senhor Jesus, se alguém levantou a voz contra a sua vida, e se você levantou a sua voz contra a vida de alguém, hoje isso vai ter fim, vai chegar ao fim na sua história. Eu espero que você esteja entendendo, porque hoje a gente vive uma rotatividade de igreja. E nego sai da igreja, sai da igreja, sai da igreja. E tem pastor que não foi Deus que levantou, filhão. Tem muito pregador virando pastor. Tem muito profeta virando pastor. E nem todo pastor é profeta. E nem todo profeta é pastor. Por quê? Porque são ministérios distintos e diferentes. Um pastor pode ser profeta, mas nem todo profeta vai ser pastor. Profeta é sanguíneo, tem sangue no olho, perigoso. Palavra de um profeta é muito perigoso, irmão. Você não tem ideia. Agora o detalhe: se você estiver debaixo de uma cobertura. O pastor do Valino veio aqui nas 72 horas.
Ele teve uma revelação com uma determinada igreja. E ele disse: tem 2 vigas sobre o telhado da tua igreja, elas vão cair e vão machucar quem está lá dentro. Passou a revelação para o pastor quase bateu nele, em bom sentido. Sorriu amareladamente, deixou ele no meio de um lugar aí, nem levou para casa. E ele chegou em casa, ele falou para mim hoje: eu não falei nada para você naquele dia, meu filho. Por quê, meu pastor? Disse: o Espírito Santo falou para mim, do jeito que ele me tratou, é o jeito que ele me trata, filho. O Espírito Santo falou para o pastor Duvalino: o jeito que ele te tratou, Duvalino, é como ele me trata. Deixou no meio da rua, desonrou, desrespeitou. Você pode achar o que você quiser achar, mas uma verdade eu vou te dizer: o jeito que você trata o profeta que te alimenta é o jeito que Deus vai te tratar. O jeito que você cuida dos pastores e do profeta que cuida de você é o jeito que você está dizendo para Deus que você quer ser cuidado por Ele. Porque a Bíblia diz: todo aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta recebe o galardão que o profeta carrega. Se você é alguém que despreza, se você é alguém que machuca, que só critica, é o que você está querendo receber de Deus na sua vida. Agora, não é todo pastor, filhão, que tem estrutura para suportar o que a gente suporta. Ingratidão, palavras que ferem a gente. Não é todo pastor que suporta calado, que vai para a oração, que chora no meio da igreja, não. Você vê pessoas jogando na cara da gente o que eles nos dão, o que eles fazem. Sabe o que a gente tem que fazer? Orar. Porque uma palavra minha eu posso matar você. Pastor, como assim é? Já pensou se um rapaz acabou de chegar na igreja, ele não conhece toda a verdade. Aí ele vem e fala uma mentira, fala uma besteira, fala uma bobagem. E se eu for com toda a minha violência e dizer assim, não, rapaz, vai e for de uma forma bruta, no outro dia ele nem aparece mais no culto. Uma coisa é eu estar pregando para uma igreja, outra coisa é eu estar no trato pessoal. Uma palavra pode matar, sim ou não? A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Só que tem um detalhe: eu posso até ser o Rambo gospel, o exterminador do futuro gospel. Eu posso até bater no meu peito e dizer assim: eu matei! Mas aquelas vidas vão estar na minha conta. E os verdugos do diabo vão atormentar minha alma. E se tem uma coisa que eu tenho a maior alegria na minha vida, a minha filha fala: pai, às vezes eu vou no teu quarto para ver se tu está acordado ou dormindo. No corredor disse: papai está dormindo. A Rosélia diz assim: cara, tu está conversando comigo quando eu pesquiso, tu... Eu ligo o modo urso. Onça não chega perto, mosquito não chega, demônio corre longe, porque eu, até dormindo eu sou pentecostal. E você ouve o esturro do leão velho dormindo lá longe. Vem, cão! E agora eu aprendi mais uma: Deus dá os seus filhos quando? Ah não, vocês não estão lendo Bíblia não. Deus dá os seus quando dormem. E eu aprendi aí que quando eu vou dormir eu falo para Deus: eu vou dormir, eu quero sonhar, eu quero receber de ti amanhã ideias, eu quero receber direção, eu quero receber inspiração, eu quero receber palavra. E Deus acrescenta, porque não é fácil. Antes de começar o culto de quinta-feira, alguém chegou comigo e disse: está aqui uma multa de R$5.000. O diabo disse: quero ver agora tu subir para se alegrar. E eu disse: eu não vou pregar. Eu fui lá fora e fiquei cojeando daqui. Aí da hora que eu parei, um pouquinho que eu parei, o Espírito Santo disse: posso falar? Vou falar. Vai pregar. E não teve um culto que eu me lembro da minha história da primícia igual de quinta-feira passada. Você está me entendendo, irmão? Uma coisa é você não ter cadeias na sua alma.
Porque a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, coloquei a vossa cabeça no travesseiro e sossegai. Porque mais alegria existe no coração daquele que tem fartura no cereal e vinho. Eu tenho mais alegria no coração do que aqueles que têm fartura de cereal e vinho. Porque em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Salmo de número 1 diz: o caminho do justo o Senhor conhece, mas o caminho do ímpio o Senhor conhece. O caminho do justo, aliás, já errei foi tudo aqui agora. O caminho do justo o Senhor conhece, mas o caminho do ímpio perecerá. É ou não é? A Bíblia diz que o ímpio é como a palha que o vento, que o ímpio não prevalece na congregação do... Pois, meu irmão, hoje, em nome de Jesus, Deus abriu os meus olhos. Talvez essa pessoa nem sabe o quanto a gente ora por ela, né? E hoje, domingo, eu podia estar tomando meu café da manhã. Eu estava orando por alguém. E se eu falar que esse alguém é tão importante para Deus, que lá do Mato Grosso outro alguém me ligou. Ele disse: está tudo bem contigo, pastor do Valino? Está tudo bem, pastor. Como é que estão os pastores? Perguntou para vocês três. Estão lá me abençoando. Às vezes faz uma raiva. Ele disse: Sandrão, tem um bico de boi aqui, é bom. Brincadeira. Estão lá, estão todo vapor, os meninos. Estou esperando vocês para clínica e tal. Beleza, Sandrão. Senti de Deus te falar algo. E falou. E quando ele falou, a revelação do sonho chegou. Digo: pastor, o senhor está falando isso, e Deus está me revelando outra coisa aqui. Você está entendendo como o céu conspira? Porque tem uma capa sobre os teus ombros. Tanto conspira o mal como conspira o bem. Só que o bem conspira para fazer o bem, o mal conspira para fazer o mal. Diga para o seu irmão: o céu está conspirando a teu respeito, e você nem sabe. Mas já tem gente incomodando gente, falando com gente, mexendo com gente que tu nem conhece. Mas o assunto dessa gente é abençoar você, porque você carrega uma capa com o propósito, com a presença de Deus. Quem está me entendendo aí? Então, em nome de Jesus, hoje é noite de você quebrar toda a amarração que o diabo um dia colocou na tua vida, e usar essa capa para abrir os mares, para abrir os rios. Quem aqui tem coragem, quem aqui crê e quem aqui acredita que é tempo de Deus usar essa capa que Ele nos deu, dá um brado de glórias a Deus em 60 segundos de adoração. Durante 60 segundos aí adore e diga: Senhor Jesus, me traz a memória agora se eu liberei palavras sobre alguém, se eu amaldiçoei alguém. Eu quero recolher essas palavras hoje. 60 segundos adorando. Vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Não adianta ficar com essa cara amarrada, com esse olho morto aí, não. Adora. Deus quer colocar lágrimas de volta nesses olhos. Oh, aleluia. Deus vai curar pessoas aqui. Deus vai curar pessoas aqui. Deus vai curar pessoas aqui. O inimigo sabe que te fizeram mal, e eu duvido ter alguém que te fez o mal que esteja feliz hoje. Eu sempre digo para quem quiser ver: olha a vida de quem saiu de maneira errada. Uma coisa é a pessoa chegar: pastor, estou indo para outro lugar, me dê sua bênção. Está abençoado, filhão, vai embora, que Deus te abençoe. De você chegar, que você prospere, você está debaixo de bênção. Outra coisa é você vir com o espírito de Jezabel, querer machucar alguém, ferir alguém, falar mal de alguém. Está tudo escrito num livro que os anjos estão guardando, e diante do memorial de Deus, Deus não esquece. Deus não tem problema de memória, Deus não tem problema. E os verdugos estão aí, afligindo a tua alma. Oh. Por que que nós temos dificuldade, gente, de se relacionar?
Tu já viu que se crente ficar junto muito tempo, não controla a língua? Logo começa a contar segredo um para o outro. Já viu? São verdugos. Porque daqui a pouco aquela pessoa que você confiou pode estar setada pelo diabo. Ela é uma pessoa boa, mas nós estamos em batalha espiritual. Aí aquilo que ela um dia ouviu de você, ela vai dizer assim: é verdade, ele falou para mim. Aí começa a atormentar a tua alma e você fica: por que que eu contei? Por que que eu confiei? São verdugos que a gente olha para trás e vê aquele relacionamento que não deu certo e você fica maldizendo a vida dele. Aonde você vê uma foto no mural do Facebook, esse miserável, maldiçoado me roubou, me enganou, me traiu. Palavras, elas não voltam vazias. E às vezes quem te feriu está curtindo a vida e você está preso. Você está aprisionado. É crente, serve a Deus e está sendo atormentado por verdugos. Recebeu do mestre maior o perdão e a absolvição, mas não teve a capacidade de perdoar quem te feriu. E aí o inquisidor chegou para fazer a cobrança, filho. E a Bíblia diz que ele vai cobrar até o último centavo. Jesus disse isso para Pedro. Se ele teve a capacidade de ser perdoado, então perdoa, Pedro. Tem gente que não entende por que a raiva é tão presente na vida dela. Porque o mundo espiritual mexe com o nosso corpo. Conceito de doenças psicossomáticas, quem estava aqui terça-feira, dá uma glória a Deus. O que a tua mente sofre faz os teus órgãos sentir. Por que tem um índice de câncer dentro da igreja? Raiz de amargura, depressão, falta de perdão, perseguição, cobrança excessiva. Por que jovens estão com síndrome de ansiedade? Porque os pais são carrasco, que às vezes cobram demais e não ajudam. E o nosso mal é achar que pelo fato de a gente estar na igreja, nossos filhos vão crescer no automático. Ele tem que ser o primeiro discípulo que você faz. Você tem que gastar tempo dizendo: filhão, é assim, assim, assado. Filho, é filho, é assim, assim, assado. Não deixe essa criança crescer com sentimento de amargura. Não deixe teu filho ver você falar mal de ninguém. Sabe por que filhos de crente não querem vir para a igreja? Porque dentro de casa encontra os pais detonando pastores, detonando louvores, detonando crentes, líderes de departamento. O que eu vou fazer em igreja? Se o meu pai é crente, a vida dele é falar mal de alguém lá de dentro. O que eu vou fazer na igreja? Se na casa do meu pai eu cresço vendo os irmãos indo visitar para fritar a vida de alguém na hora da janta. Por que muitas pessoas não querem saber mais de estar aqui no nosso meio? Porque nós somos o único exército que fere os seus próximos soldados. É a gente que não concorda com a roupa, é a gente que não concorda com o linguajar, é a gente que não concorda e muitas das vezes não tem economia de palavras, por causa de um momento de raiva, por causa de uma correção, por causa de um momento de frustração. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e diga assim: ei, Deus está mandando dizer para você que debaixo dessa capa existe um pecador, mas dentro desse pecador existe o Espírito Santo de Deus que está expulsando esse pecado aí de dentro e vai começar a consertar sentimentos. Vai começar a consertar sentimentos,
vai começar a expulsar a amargura, vai começar a expulsar a arrogância, vai começar a expulsar esse excesso de vaidade, vai começar a expulsar essa ira, essa vingança, esse desejo desenfreado de se vingar. Deus está falando com alguém aqui dentro dessa noite. Deus não quer o seu povo aprisionado por verdugos. Fique de pé comigo por um momento. Eu vou finalizar. Baixa só um pouquinho aí, filho. Cadê o cara de tomate? Tu bate devagar esse negócio aí, tá? Aquela música. Deixa eu falar um negócio pra você aqui. Ei, olha pra cá, filhão. Sabe quantas vezes eu falei para mim mesmo que o culpado de eu ser o que eu era porque mataram o papai? Aí eu ia beber, chegava em casa e bagunçava com a minha mãe. Aí eu parei de estudar. Aí eu parei de ser gente de bem e comecei a fazer bagunça. O tempo passou. A turma dos meus amigos que estudaram, tudo formado, doutores, vivem bem. E a minha desculpa não mudou minha vida financeira. Quando eu acordei, Deus enviou pastora Rosélia. Eu não tenho vergonha do meu passado. Quem tem vergonha do passado é porque nunca se libertou dele. Eu tinha 2 calças somente. Morava em Boléu por aí. Conheci Jesus com ela. E a minha vida começou a ter um norte quando eu entrei para Cristo, quando eu conheci a Cristo e coloquei a capa sobre o meu ombro. Essa capa tem um peso, querido. Um peso de tormento. Você quer saber o que é terror? Eu te conto o que é terror. E não é do filme ou de estatística não, porque um dia eu chego em casa e vi meu pai com as tripas do lado de fora com 24 facadas. E um cara que quando via briga lá no começo da praça, aqui ele ia embora. Nunca brigou. Vem me falar de violência não, porque eu não falo de estatística, eu falo o que eu vivi. Eu tive motivo para ser rebelde, para ser desorientado. Eu tive motivo de sobra. Mas não me levou a nada, além de destruir o restinho que ficou. Então tem muita gente aqui dentro, o Espírito Santo de Deus está me comunicando, que está vivendo uma miséria de vida, uma desgraça de vida, porque vive dando desculpa, porque foi traído, porque foi machucado. Ah, pastor, fui ferido por pastor, parabéns, eu também fui muito ferido por pastor. Qual é a desculpa que você vai dar para Deus hoje? Por que você está aprisionando a alma de alguém se você recebeu a alforria de Deus? Por que você é mau se Deus te deu bem? Por que você fecha o punho se Deus abriu os braços para você? O mal que nos devora nasce de dentro da gente. Sabia que a palavra corrupção é o nome de uma bactéria que mora dentro do suco gástrico do nosso corpo? É interessante, né? Dentro do nosso estômago grosso, intestino grosso. Bárbara, que é enfermeira, me corrige se é o delgado, é o grosso. Que fica o suco gástrico. É o grosso? O estômago tem uma bactéria. Quase ninguém vê, uma larva. Que ela se alimenta de todo parasita, de todo excesso que fica ali pelas costas do estômago. Mas como o sangue aquece o corpo, fica tudo quentinho e o suco fica líquido. Mas na hora que o homem morre, você já viu que ele fica gelado? Aquele suco quente, ácido, ele esfria, enceba e vira um sebo só. Aí aquela bactériazinha que era minúscula, vista somente em microscópio, vai comendo, vai comendo, vai comendo e vai virando um tapuru.
Aí ela rompe a parede do estômago. E depois de comer todo o estômago, ela começa a comer a própria carne. O bicho que nos devora já mora dentro da gente. O nome dessa bactéria do Antigo Testamento para os antigos era corrupção. Toda vez que você vê a palavra corrupção, está aí a origem dessa palavra, é ela. Corrupção. Corruptare. Porque ela corrói a carne, ela come, devora. Por isso que tem aquele texto na Bíblia do profeta Isaías: o meu santo não conhecerá a corrupção. Porque Jesus morreu, mas a corrupção não comeu o seu corpo. Tanto é que ele ressuscitou. Tinha que se cumprir nele. Então, hoje é a noite que Deus está te dando a oportunidade de você ativar esse sangue do Cordeiro na tua vida e neutralizar o crescimento dessa bactéria que está te corroendo, está te amedrontando. Tem gente que não sabe o porquê que é tão impaciente. Tem gente que não sabe o porquê que é tão aborrecida, que é tão negativo, que é tão chateado. O mundo espiritual tem poder para mexer com sentimentos humanos, irmão. Agora experimente quebrar essas cadeias hoje. E você, a primeira coisa que você vai visitar é um dentista. Por quê, pastor? Vai dar tanta vontade de você andar sorrindo na rua, que os dentes que fez, você vai dizer assim: eu tenho que consertar, porque eu não aguento mais sorrir banguelo. Entendeu aí? Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus vai inspirar alegria em você, por causa do peso dessa capa. Eliseu andou do lado de Elias o tempo inteiro, viu o que Elias foi capaz de fazer. Chegou o momento que ele diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada só quem recebe são os primogênitos. O pai dá para o filho a porção dobrada. Se tem 10 cabeças de gado e 10 filhos, o mais velho recebe 2 cabeças de gado, e os 9 vão ter que repartir os 8 cabeças que restou. Mas o mais velho está garantido. O que Eliseu disse: eu quero ser herdeiro, não é do teu dinheiro, é do teu ministério. Eu quero porção dobrada dessa unção, do teu espírito. Não dá mais tempo para explicar. Mas Elias olhou para ele e sabia o que Eliseu estava pedindo, porque há um peso de glória, um peso de renúncia, de fugir, de chorar sozinho, de dizer: Deus, eu não aguento mais. E Deus visitar a tua caverna e dizer: tudo bem, Elias. Às vezes Deus visita a gente, mas não muda o quadro. Ele só visita porque Ele quer mostrar que Ele está ali. Mas o quadro só vai mudar no tempo certo, na hora certa. Quem pegou aí? Então quando Eliseu pediu de Elias isso, ele disse: dura coisa tu me pediu, mas eu vou colocar na mão de Deus. Se Deus te ver, se tu me ver na hora que Deus me tomar, a capa é tua, a unção é tua. Se tu não ver, não será tua. E a Bíblia diz que eles estavam falando, e Elias era tão invocado, na hora que ele queria atravessar o Jordão. Me ajuda aqui, Jonatas. Na hora que ele queria atravessar o Jordão, sabe o que Elias fazia, irmão? Elias pegava, pensa que ele pegava em canoa, é? Subia em canoa, vamos remar? Não, ele pegava a capa e ó, o Jordão. A Bíblia diz que de longe 400 filhos de profeta olhando, 40 eu acho, não me lembro mais. E viram o Jordão se abrir, Eliseu atravessar com Elias. Aí agora Eliseu está perguntando, disse assim: Senhor, Ele pergunta para ele: o que tu queres que eu te fale? Eu já vou embora. Ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Se tu me vires, eu te dou. Se não, tu não vai receber. A Bíblia diz que os dois estavam falando, quando uma carruagem de fogo passou no meio dos dois, dividiu. Eliseu cai para um lado, um redemoinho envolve Elias, e Elias vai subindo, e Eliseu está dizendo: meu pai, carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu agora está triste, angustiado, porque Elias foi embora. Mas lá de cima vem caindo a capa.
Elias levou a capa, quem deixou foi Deus. Eliseu vai lá, pega aquela capa e diz: aonde está o Deus de Elias? Eliseu não estava vendo nada, não tinha uma revelação, não tinha um anjo lá. Pelo contrário, tinha 40 ou era 400, eu não me lembro agora, filhos de profeta que queriam a vaga de Eliseu, torcendo contra, dizendo: agora já era, acabou, Elias foi embora. Eliseu sozinho com a capa na mão, um Jordão no meio, e uma torcida toda batendo tambor, dizendo: perdeu, já era. Eliseu pegou a capa, foi para a beira do Jordão e disse: aonde está o Deus de Elias? Quando ele bateu no Jordão, o mesmo Deus reconheceu o toque da capa. O Jordão reconheceu quem foi que bateu nele. Quem está entendendo aí? E o Jordão se abre. A plateia teve que ver: o Deus de Elias agora anda com Eliseu. E eu faço uma pergunta para você: quem aqui hoje quer botar fim nesses verdugos que atormentam tua alma e ativar a capa de unção que Deus tem para o teu ministério, para a tua vida e para a tua família?